Boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria que damos início a mais um encontro da nossa rede Liderança Feminina Nordeste 2. Em setembro, nós falamos sobre liderar com essência, refletindo sobre a força de sermos nós mesmas na liderança. Inclusive, a Ana Paula, que está aqui conosco, esteve com a gente nessa live de setembro. Hoje seguimos nessa trilha, ampliando o olhar, porque fortalecer a presença feminina também é passar por dialogar com os homens, que compartilham essa jornada conosco. A live Eles por Elas no Bebê, a voz masculina na construção da liderança feminina, nasce do desejo de construir pontes, de ouvir, de aprender e de reconhecer que a equidade de gênero é um compromisso de todos nós. Eu tenho a honra de apresentar a nossa anfitriã, Cris Albuquerque, superintendente da Nordeste 2, cuja liderança inspiradora tem sido fundamental para o fortalecimento desta rede e que conduzirá conosco esse diálogo tão importante. Seja bem-vinda, Cris. Muito obrigada por estar conosco à frente dessa caminhada. Oi, Fernanda, boa noite, obrigada. Eu já posso agradecer aos convidados ou você vai apresentar primeiro? Pode apresentá-los. Não, eu vou agradecer, Ah, agradeço, pode tá? Então, agradecer agradecer também. assim imensamente ao Camilo, foi uma luta, né? Que a gente sabe da agenda dele, que não foi bem interessante, mas a gente conseguiu. Obrigada por você estar participando aqui com a gente, tá, Camilo? Obrigada de coração. E agradecer aí também ao Caílson e ao Ronaldo, duas lideranças aqui masculinas que tá aqui nesse momento, nessa nossa jornada, nos apoiando aí muito fortemente. E agradecer a Sol, que a gente começou lá atrás, pensar esse modelo, né? Incluir mais gente, e aí veio também as sugestões, tá? Então, muito obrigado de coração por vocês estarem aqui com a gente nesse momento. Aí você faz o resto das apresentações, tá, Fernanda? Tá bom, então, Cris. Obrigada. Então, vamos iniciar aqui apresentando o nosso diretor varejo, Camilo, que desde o início acompanha o nosso liderança, tem visto nossas postagens, acompanha o nosso trabalho, e lá atrás nós havíamos conversado de que ele vinha participar, ele topou, mas a agenda muito apertada, ele conseguiu mesmo assim um espaço para estar aqui conosco. Diretor Camilo, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Fernanda, boa noite, Cris, boa noite a todas e todos que nos acompanham. O prazer é meu, gente, a honra é minha de estar aqui. E eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer muito a vocês, tá? Por não terem desistido de mim, por não terem desistido de me convidar, mesmo quando a gente tinha uma agenda e essa agenda não foi possível concretizá-la. E depois de toda a intensidade dessa dinâmica, vocês insistiram, me deram a oportunidade de definir uma data que seria possível, e graças a Deus e a vocês que insistiram muito, a gente está aqui hoje nesse dia muito especial e muito feliz, tá? Muito obrigado mesmo. Espero que a gente possa aprender muito juntos e juntas aqui, tá? Vamos sim, e não faríamos esse tema sem a sua presença, pode ter certeza. Nosso outro convidado aqui é o nosso superintendente regional Alagoas, que já percorreu diversos locais aqui no país e hoje temos a honra de tê-lo aqui conosco. Caílson Vaz, seja muito Obrigado, bem-vindo. Fernandinha. Boa noite, pessoal. Boa noite mesmo, né? Boa noite. Parafraseando aí nossa líder, Cris, né? Pessoal, assim, ó, muito feliz, Fernanda, pelo convite. Como você já tinha falado anteriormente, né? É algo que a gente já vem tentando há um tempo, mas agora a gente conseguiu, inclusive, trazer aí nosso grande líder, Camilo. Seja bem-vindo, Camilo. Bom demais estar aqui contigo, meu amigo, hoje, sabe? É um momento muito oportuno, pessoal. Então vamos aproveitar bem essa noite aqui, vamos escutar aí as falas deles e delas, que tenho certeza que tem muita coisa boa para acontecer aqui essa noite, tá? Muito feliz, tá, Fernandinha? Obrigado mais uma vez, tá?
Eu que agradeço. Nós agradecemos, Cailson. E fazer como o Cailson falou, vamos ouvir, vamos participar também. A nossa live é uma roda de conversa. Então, todo mundo que está participando pode interagir pelo chat, pode levantar a mão aqui para abrir a câmera, para abrir o microfone. É um prazer para a gente essa troca. Na verdade, a roda de conversa é para uma troca. Então, a gente quer muito ver aqui na noite de hoje a participação de todos vocês. E o nosso outro convidado, que já esteve conosco aqui em Alagoas um tempão, que somos apaixonados por ele, e hoje está em Sergipe. Ronaldo Paranho, seja muito bem-vindo. Muito boa noite novamente. Poxa, que alegria, tá? Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Fernandinha, pelo convite. Assim, muitos de vocês que conhecem essa história do movimento de liderança feminina, eu são amigas queridas, inclusive algumas eu trabalhei, né? Então, muito feliz de estar aqui nessa roda conversando com vocês. E eu tô só tá intruso às vezes, né? Poxa, tanta gente importante aí. Obrigado pelo convite. E vamos aqui, vamos junto, vamos conversar. Eu estou atualmente no escritório exclusivo Aracaju e nada mais, nada menos que 15 mulheres trabalhando lado a lado comigo aqui. Então, esse assunto é muito importante para mim e muito caro. Vamos junto. Algumas interações aqui no chat já iniciaram, então vou pedir também para vocês colocarem lá no chat de onde vocês estão falando, porque o Fábio falou que está no Japão, mas está no trem, por isso que ele não pôde abrir a câmera naquele momento. Então é um prazer para a gente saber aí de onde vocês estão, de onde vocês se conectaram. Boa noite a todos que estão nos cumprimentando e coloquem suas perguntas, interajam com a gente também através da câmera e microfone ligado. Então, eu vou iniciar, mas eu quero que todos participem. Diretor Camilo, sobre ótica da gestão. O que significa, na prática, ser um aliado da liderança feminina e quais atitudes concretas fazem a diferença no dia a dia das equipes e podem inspirar outros líderes do banco? Muito bom. Fernando, você me permite aproveitar essa pergunta que você fez para trazer algumas reflexões importantes para esse nosso bate-papo. O primeiro, gente, que quando a gente fala sobre liderança feminina, a gente fala sobre ter mais mulheres em posições de liderança. E esse é um ponto importante que quando a gente fala de equidade, especificamente quando a gente cita a liderança feminina, é importante entender que equidade não é favor, tá? A gente não está falando aqui de fazer favor. Equidade é estratégia. É uma estratégia, é um negócio que é extremamente importante para todas as empresas e para a nossa sociedade, tá? Eu posso dizer para você que quando a gente fala sobre a liderança feminina e quando a gente traz o título Eles por Elas no bebê, a gente precisa primeiro compreender que hoje ainda são os homens, em sua grande maioria, que estão em posições de liderança para a tomada de decisões sobre mulheres que serão nomeadas. Então, esse título é um título muito, muito, muito importante para a gente discutir, porque ainda são os homens que decidem, na grande maioria das vezes, sobre as pessoas que irão liderar as equipes. Então, trazer os homens, e aí um ponto que eu sempre falo em todas as oportunidades que eu tenho, liderança feminina não é sobre mulheres, é sobre homens e mulheres, especialmente no bebê, porque nós ainda temos muito caminho a percorrer e há uma necessidade de que nós possamos demonstrar para aqueles que nomeiam que nós estamos falando de algo extremamente importante para a sustentabilidade da nossa empresa. Nós estamos falando de algo que é extremamente importante para nossa empresa no longo prazo. Então, quando a gente fala aqui, Fernanda, sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre como eu aprendi. Porque se você falar assim, e eu gostei muito do título, de novo, vou falar sobre ele, porque é muito complexo para nós homens falarmos em eventos quando a gente fala sobre liderança feminina, porque eu aprendi que é muito difícil você ter espaço de fala em coisas em que você não viveu. Porque o espaço de fala, ele é necessário e ele é importante quando você viveu e quando você passou. Então, falar de todos os desafios que a liderança feminina tem e que as líderes mulheres viveram, para mim, é algo que eu tive que aprender, sabe, Fernanda?
porque eu não passei por isso, eu não vivi isso. Então, esse espaço de fala, ele precisa muito ser respeitado. Então, quando você convida e você me faz um convite dizendo assim, eles por elas, você me dá a oportunidade de vir para o meu lugar de fala, como líder, como homem, que aprendeu, que foi buscar, que foi entender e que continua aprendendo como esse assunto e como esse tema é extremamente importante. E para isso, eu precisei de muitas pessoas para me inspirar, muitas pessoas para me ajudar também, me inspirar, me ensinar, me orientar, me letrar, né? Aprender o que é, de fato, eles por elas e como, de fato, é importante que nós estejamos juntos quando a gente fala de liderança feminina. E uma das pessoas, não por acaso, talvez vocês podem pensar assim, ele falou isso aqui porque ele está aqui na live, ela está aqui também. Mas eu tenho duas situações que são muito felizes para mim. A primeira foi quando eu conheci a Cris. E eu conheci a Cris há muito, muito, muito tempo atrás, pelo menos nas minhas contas aqui, tem uns 13, 14 anos que eu conheci a Cris, quando ela era gerente geral lá no norte do país, eu em Pernambuco, e o que nos aproximou foi o fato dela ser pernambucana e eu também. E aí eu fiquei curioso para saber a história dela. Opa, encontrei um pernambucano e eu entrei na live aqui, estava feliz, assim, como é legal ouvir o nosso sotaque aí, né? Alagoas e Pernambuco é um sotaque parecido, é uma coisa linda. Eu fico aqui felizão demais quando a gente escuta isso, né? E eu vi a Cris falando, eu falei, eu conheço esse sotaque. Esse sotaque é da gente, é de nós, né? Como a gente fala. E aí eu me aproximei da Cris, fui conhecer a história da Cris. Eu descobri uma mulher que saiu do interior de Pernambuco, que foi embora lá para o norte do país. Hoje, ainda há um certo estigma e, sem dúvida nenhuma, as dificuldades logísticas são maiores quando a gente fala do norte do país. Imagine isso há 20 anos atrás, quando a Cris foi. Porque quando eu conheci a Cris, gente, ela já era gerente nível A, tá? Então ela já estava lá há muito mais tempo do que quando eu a conheci, que tem pelo menos uns 15 anos que eu conheci a Cris. Então imagina os desafios que a Cris enfrentou e imagina os obstáculos que a Cris enfrentou. E naquele primeiro momento, me chamou muita atenção, porque eu confesso para vocês que 15 anos atrás, eu muito jovem ainda, muito novo, só para lembrar, eu tenho 20 anos de banco, né? Então eu tinha 5 anos de banco, eu estava eu sempre buscando referências de pessoas que tinham feito carreiras e o que é que essas pessoas tinham feito, e a Cris ali, eu quando a conheci, ela não era só a gerente geral, ela era também educadora corporativa do banco, e eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre educadoria, educadora experiente de vários cursos. E a Cris me chamou muita atenção. Eu falei, cara, eu vou começar a acompanhar a carreira dessa mulher, vou começar a acompanhar a trajetória dela. E aí foi seguindo, a Cris virou superintendente regional, eu tive a oportunidade de reencontrá-la quando ela era superintendente regional no Ceará, e a trilha da Cris foi seguindo, seguindo, e eu tive um dos maiores presentes, né, que eu posso dizer para vocês nessa minha jornada como diretor comercial aqui do Varejo, foi o dia em que a gente deu a notícia para a Cris que ela seria nomeada superintendente estadual. Esse foi um dos dias mais felizes para a gente, um dos dias mais felizes, e eu acredito que foi muito feliz para todos vocês. Eu lembro que a Cris falou, eu não estou nem conseguindo acreditar tão feliz que eu estou. Eu imagino, porque eu também estou e nós todos estamos. Nunca vamos conseguir sentir o que você está sentindo, Cris, mas a gente sente algo muito próximo, porque essa felicidade é nossa também, de te ver sendo nomeada superintendente do banco. E isso me inspirou muito, sabe, Fernanda? Me inspirou muito porque a Cris, ela trouxe e contextualizou muito o espaço que era dela e o tempo que era dela, as prioridades que eram da Cris. E aqui eu não vou falar, obviamente, sobre a trajetória da Cris, porque a gente ficaria aqui nessa live, porque tem muitos assuntos para a gente falar, e acredito que vocês já conhecem. Mas por que eu trouxe esse exemplo da Cris? Porque a Cris nunca deixou de ser quem ela era para estar em nenhum espaço ou caber em nenhum espaço, porque aquilo era maior do que a essência do que ela é. A essência dela como mulher, a essência dela como irmã, a essência dela como amiga, a essência dela como filha e os valores que carregavam essa jornada. E por que eu trouxe esse exemplo para vocês também?
Porque a oportunidade da Cris ser superintendente, ela não se resumiu exclusivamente ao dia em que nós fomos lá e tivemos a oportunidade dela ser. Ela teve essa oportunidade antes. Surgiram oportunidades para a Cris antes. Mas essas oportunidades, quando elas surgiram, elas não conversavam com aquilo que era tão valioso quanto ser superintendente para a Cris. Haviam outras coisas tão valiosas para ela que naquele momento essa escolha pesaria, doeria, não seria algo que manteria a essência dela. E isso sempre foi um aprendizado, porque aí eu parei para olhar e sempre comecei a observar por que muitas vezes as mulheres tomam decisões e elas pautam alguns valores, os homens tomam decisões e pautam alguns valores. Então, eu preciso tentar pensar um pouquinho mais com a cabeça de me colocar no lugar da pessoa para eu entender as oportunidades que essa pessoa tem. E aí eu fui começar a analisar carreiras, tempo, oportunidades. E aí, Fernanda, só para você ter ideia, no último programa que nós fizemos de liderança feminina de superintendentes regionais, que temos alguns colegas que estão participando aqui de um novo formato, que é uma aceleração, que eu acho muito mais rico, porque você prepara as pessoas durante toda aquela jornada, elas vão participando em várias etapas, recebe feedback, algumas estão prontas antes, outras vão ficando prontas. Não é um fim de semana que você vem, não é aquele negócio meio maluco que todo mundo se prepara num currículo para ir para uma sala no fim de semana, foi, não foi, tenta a próxima. Não, você vai se conhecendo também nessa jornada. Porque muitas vezes você até acaba participando do programa e percebe no decorrer da jornada que, será que talvez agora não estou tão pronto, eu acho que talvez agora isso não conversa muito com as minhas prioridades. Mas uma das coisas que a gente observou, por exemplo, é que nós precisaríamos, para este momento, para esta etapa, para esta seleção que foi feita especificamente, olhar com um olhar diferente para essa jornada. E qual foi um olhar diferente materializado? Porque isso é um ponto muito importante também, tá? As ações, elas são mais importantes do que as afirmações. Então, é importante que tenhamos ações que demonstrem que as afirmações, elas conversam com o que efetivamente está acontecendo, né? Eu vou plagiar aqui agora um pouquinho do Cazuza, quando ele escreve lá, né? Suas ideias não correspondem aos fatos. E aqui, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente lidera para que as nossas ideias correspondam com os fatos e que as ações sejam ações que conversem com as afirmações. E aí nós percebemos que nós teríamos que expandir o movimento para que a gente tivesse uma representatividade maior da liderança feminina participando, quando a gente oportunizou a possibilidade das mulheres que estavam em agências níveis B poderem participar. Isso foi a primeira vez na história que nós tivemos um programa em que os profissionais de uma agência de nível B pudessem participar. E aí a pergunta que vem, ou talvez a ideia que passe na nossa cabeça, é que, não, então vocês colocaram a agência nível B porque vocês queriam uma quantificação maior. Não, não só isso. Quando a gente olha para os critérios, e aí isso nos permitiu, Fernanda, a gente percebeu que muitas vezes, e aí temos dados, fatos, vários números que nos comprovam isso para a tomada de decisão, porque a gente tem falado muito que as decisões precisam estar sempre pautadas em dados, que as carreiras das mulheres, elas são mais longevas, elas são mais longas. Os ciclos de permanência das mulheres nas agências, nas comissões que elas ocupam, elas são mais longevas. Então a gente começou a perceber que os homens chegavam nas agências de nível A com um tempo de banco menor do que muitas mulheres que estavam em agências níveis B. Nós começamos a perceber que tínhamos muitas mulheres que já estavam na segunda agência nível B ou na terceira agência nível B, com uma experiência de uma média de 8 anos já de experiência em gestão e em agências maiores. Quando a gente cruzava essa informação, nós percebíamos que muitos homens que acabavam participando do processo estavam na primeira nível A, estava talvez até na segunda nível A, mas quando você olhava, ele tinha passado muito rápido na nível B, já tinha assumido uma nível A e automaticamente ele já estava credenciado para o processo. Por quê?
Porque a regra do processo era ser gerente nível A. Não falava, não, até dizia, tem que ter 1 ano de gerente nível A. Ok, mas 1 ano de gerente nível A é algo muito rápido. Então, trazer essa informação e definir, e foi isso que nós apresentamos à época, da importância de termos as mulheres das agências de nível B, era porque nós estávamos falando de muitas mulheres extremamente experientes em gestão, que já estavam como gestoras há bastante tempo em agências maiores e que isso possibilitaria essa movimentação dessas mulheres para esse próximo passo de superintendente regional, que elas iriam participar da jornada e do programa. Então, essas afirmações, elas precisam vir acompanhadas de ações como essa, para que a gente possa ter essa capacidade de enxergar e não observar só porque colocamos as mulheres B. Não, é porque essas mulheres estão há muito mais tempo nas agências de nível B e elas carregam muito mais experiência. Camilo, o que tem a ver isso que você falou agora com a história da Cris? Olha quanto tempo de experiência e bagagem a Cris acumulou pelas escolhas que ela fez para ela chegar na posição de superintendente. É uma função nova? Completamente. Desafiou a Cris? Muito, tenho certeza absoluta que desafiou ela. Mas ela veio muito mais pronta. Lembrando sempre que a vivência ela é algo valiosíssimo no nosso processo de formação. A gente sempre fala, né? O processo de aprendizagem se dá nos 70, 20, 10. Os 10% são conhecimentos técnicos que a gente acumula, livros, cursos, capacitações que a gente participa, os 20% são como momentos como esse, mentorias, lives, coach, trocas, aquela pessoa que você liga quando tem uma dúvida, aquele gerente ou aquela gerente que você conhece, que sabe que tem mais experiência, você liga para trocar ideia. Isso a gente vê que o processo de aprendizagem se dá aí em 20% da tua formação toda por esse meio, e 70%, efetivamente 70% do que você aprende é hands-on, é mão na massa, é fazendo, é vivendo, é passando por experiências. E a gente viu isso, Fernanda. A gente viu que na liderança feminina, as mulheres elas chegam muito mais preparadas, tá? Elas chegam muito mais prontas. E elas chegam muito mais prontas e achando que não estão prontas. É muito interessante isso. Muito interessante. E por que é importante falar sobre isso aqui numa live sobre elas, por eles, ele por elas? Porque muitas vezes os homens, eles gostam de ações afirmativas, de frases afirmativas, não de ações, de frases afirmativas. Eles gostam de ações também, tá? A maioria sim. Alguns a gente está letrando e vamos conseguir fazer com que as pessoas evoluam. O ser humano é assim, vai evoluindo. Mas quando eu falo isso é sobre, tipo assim, bora, Caílson, já tô lá. Sabe? Então o Caílson não vai pensar, ele já está lá. Mas quando você pergunta para as mulheres, uma grande maioria, e eu estou falando aqui, gente, por experiência, tá? Não é achismo, não. Eu vivi isso na prática várias vezes. Mulheres assim, prontíssimas, prontíssimas. E eu falava, vamos? Não sei se agora é a hora de ir. Sabe? E eu tinha que dar um empurrãozão. Bora, tá na hora, vamos junto, vamos embora. Mas se eu não tivesse dado esse empurrão, eu sempre me pergunto, talvez elas não fossem. E os homens, muitas vezes, eles pensam com cabeça de homem, natural, pensar com cabeça de homem. Mas o líder não pode pensar com a cabeça de homem. O líder ele tem que pensar com a cabeça de líder. O líder precisa pensar nas pessoas que estão preparadas para assumir os desafios. E temos muitas pessoas preparadas, e temos muitas mulheres preparadas. Mas é natural que elas se cobrem e digam que talvez não estejam preparadas. Então é importante esse apoio, esse encorajamento, essa tomada de decisão para que isso aconteça, sabe? Então a gente passa muito por isso, sabe, Fernanda? E quando a gente pensa que os homens, quando eles passam a compreender isso, e hoje entendendo que eles são os detentores das alçadas, eles passam a enxergar que a assertividade ela acontece de uma forma absurda, absurda, absurda. São agências que você olha e fala assim,
que bacana, tá voando, como a gente diz no ditado do varejo, né? Tá voando. E pensa assim, poxa vida, essa pessoa estava em dúvida, ela está sobrando aqui onde ela está. E a gente viu isso e vê isso todos os dias em vários lugares. Então eu começaria trazendo um pouquinho isso, né? Um pouco dessa visão do que me inspirou, do que me fez entender que não é uma questão de cotas, de espaço, não, uma questão estratégica. E é muito importante esse olhar da diversidade, esse olhar das mulheres. E aí uma prática que eu passei a adotar, Fernanda, é sempre ter pelo menos uma mulher nas equipes em que eu trabalho mais próximo. Sempre ter uma mulher. E sempre escutar muito, ouvir, entender o que acontece, o que se passa, para que eu pudesse entender sobre como eu deveria agir nesses espaços de fala e nas oportunidades em que eu tenho de atuar como líder nesse contexto, buscando sempre ficar atento aos vieses inconscientes que por vezes acontecem, tá? E esse viés inconsciente, eu vou falar um pouquinho mais depois sobre ele, mas eu acho que uma das grandes evoluções, um dos grandes avanços que a gente teve, e eu lembro lá atrás, né? Eu falo assim, é tão pouco tempo, né? Mas a gente vê o quanto que a gente conseguiu evoluir rápido em pouco tempo, mas o lá atrás para a gente, que é o passado, é muito próximo e muito estranho, né? Por vezes ele é muito estranho. Mas eu lembro muitas vezes conversas que eu tive com mulheres e eu falava com elas uma coisa que sempre eu pedia para elas. E todas as vezes que eu tive a oportunidade de nomeá-las, eu falava para elas: por favor, não deixe de ser quem você é. Não deixe que o viés ou que a sabotagem da masculinidade possa vir e mudar quem você é e na essência do que você é. Seja aqui a mesma pessoa que você é na sua casa, a mesma pessoa que você é na sua família e a mesma pessoa que você é com seus amigos. Porque senão nós nunca vamos mudar o banco. Porque nós não teremos mulheres sendo mulheres. Nós teremos mulheres buscando se comportar ou agir em ambientes de homens. E aí, talvez, né, Cris? A Cris vai pensar assim, Camilo, a Aninha também está aqui, vai dizer, Camilo, mas não era fácil, não. Não, mas que bom que a gente teve mulheres como vocês, que se posicionaram, que não deixaram de ser quem vocês são, né? Sim, então eu acho que é um pouco isso, sabe, Fernanda? E aí a gente pode conversar um pouco mais, mas eu queria trazer um pouco desse sentimento, dessa oportunidade, né? De quando a gente fala sobre a voz masculina na construção da liderança, eu preciso falar muito isso para os líderes que estão aqui e preciso muito falar isso para vocês também, mulheres que estão aqui. Nós precisamos, né, continuar falando, ensinando, orientando, trazendo, porque as prioridades elas são diferentes, as escolhas elas são diferentes e elas precisam ser diferentes, porque senão a gente não fala de diversidade. Se elas fossem iguais, não seríamos diversos. Não haveria diversidade. Nós teríamos simplesmente um marcador de gênero, queria dizer, não, temos 50% de mulheres, 50% de homens. Tá, mas e aí? O comportamento é que muda. O jeito de ser é que muda. O jeito de ser, de agir, é que traz a diversidade. O agir dessa forma traz a diversidade. Então, acho que temos muita coisa a percorrer, sabe? Mas eu fico muito feliz com muita coisa que a gente já percorreu também. Mas tem muito espaço ainda. Tem muita coisa que a gente ainda pode avançar e momentos como esse são muito ricos para essas decisões, para esses momentos, sabe? Que bom essa partilha, o chat bombou aqui. E foi muito interessante você trazer esses dados para cá. Eu observei aqui na Nordeste 2 essa trajetória da carreira da mulher, da liderança feminina ser mais longa. Aqui a mulher com 10, 12 anos de carreira, ela também é nível nacional, né? Em um nível de agência totalmente diferente, e traz essa bagagem. Foi muito bom ouvir de você esse fato. A Valdenice aqui está dizendo: o líder não tem que pensar com a cabeça de homem, e sim com a cabeça de líder. Amei. Magda, muito bem colocado, Camilo.
Valdenice, já pode se emocionar com essa fala linda do Camilo? Lívia Carvalho, o curso Diversidade e Equidade e Inclusão do Bebê fala sobre a tona de viés inconsciente. Isso propicia que possamos crescer, evoluir em muitos aspectos. Curso necessário para todos. Lucicleide Reis, Camilo, líder inspirador, tantas falas importantes e ratifica um grande movimento intencional. Muito obrigada, gente. Cailson levantou aqui a mão. Fernandinha, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, mas eu não podia Fique à deixar de falar, né? vontade. Porque parece que o Camilo entrou bem no comecinho da nossa live ali, onde tinha só 6 pessoas, né? Vocês que estavam aqui, vocês vão se recordar, Camilo. A gente estava naquele momento ali ainda começando a live e eu do lado de cá, eu me emociono muito com as coisas. Hoje, o Cris, é um dia especial. Estou exatamente no dia de hoje, dia 28, há 6 meses aqui, capitaneando a Regional Alagoas. E tudo que é primeiro emociona muita gente, né? Aquilo que é primeiro. E eu tive a oportunidade e até falei com ela, que ela foi uma das primeiras a entrar aqui hoje, de ter essa oportunidade da gente nomear uma primeira liderança feminina na minha chegada aqui, que foi a Carmen. E a fala, Camilo, foi justamente essa. Carmen, na hora que eu te liguei, ai, Jeff, mas estou com medo, será que vai dar certo? Vai, Carmen, por quê? Porque eu já te conheço, os colegas que estão aí contigo, que são meus amigos também, já te conhecem, venha para cá que você vai ter toda a rede de apoio e, como o próprio Camilo falou, qual o resultado de tudo isso, Camilo? Como é que você acha que está aqui voando, igual a gente fala aqui no varejo? É muito sobre isso, pessoal. Acreditar, vai com medo mesmo, porque a rede de apoio, a gente aqui no BB, a gente se ajuda, a gente tá junto nessa, pessoal. É muito sobre isso. É eles por elas, é elas por eles, é todo mundo junto e misturado, imbuído de um mesmo propósito. Show de bola, Camilo. Parabéns aí, tá? Cailce, daqui a pouco eu vou voltar a palavra para você. A gente tem uma Tranquilo. participante aqui que levantou a mão. Então, Daiane, a palavra é toda sua. Em seguida, Cailce, eu volto a falar contigo. Boa noite, turma. Já é a hora de testemunho, já posso dar meu testemunho aqui. Tudo bem, Camilo? Tudo bem, Cris? Oi, Dai, tudo Oi, jóia? Dai, tudo bem? Eu tenho certeza que você não vai lembrar, Camilo, mas eu vou me lembrar sempre, tá? Isso que Camilo trouxe, hoje ele na posição de diretor é diferente, né? Assim, parece a gente estar ouvindo do que o que a empresa quer da gente, é esse impulsionamento de mulheres, é assim, esse encorajamento do vai com medo mesmo, e digamos assim, esse medo que a gente tem de que achar que não está pronto, mas a gente está pronto, e ele, na visão de diretor, tem isso melhor do que a gente, mas eu vou trazer um testemunho de quando eu ainda era gerente de relacionamento, e Camilo era gerente de administração na agência Caruaru. Acho que ele vai lembrar agora. E aí a gente foi para uma daquelas festas de sinergia, eu fui como convidada, e tinha uma agência vaga, a agência Toritama, não sei se ele recorda disso. Eu acho que era a agência que tinha mais numerário no estado de Pernambuco. E aí ele olhou para minha cara, a agência estava vaga, eu estava bem posicionada na função de gerente de relacionamento. Ele, concorra! Isso no meio da festa. Concorra! Eu disse, Camilo, tu é doido, tenho 3 meninos pequenos, eu da época só tinha meus trigêmeos. Ele, concorra, mulher, você vai dar conta. Olha, eu tô lá em Caruaru, qualquer coisa a gente se ajuda. Tem Ângelo que talvez vai estar lá por lá também. Ou seja, o que ele quis trazer com aquilo ali é que isso independe de cargo, isso independe sim de disposição, do ombro a ombro, né, Camilo? Do dar a mão, do saber que as oportunidades é aquela história. Caminha que a estrada abre. Eu acho que era isso que ele queria trazer pra gente. Ele me impulsionou de um jeito e, de fato, eu até cheguei a cogitar, mas é aquela história. A gente pensa em algumas coisas, meus meninos eram muito pequenos. Enfim, são outras decisões que colaboram para você tomar a decisão correta. Mas eu sou testemunha viva, viu, Camilo? Que você tem esse perfil mesmo, de impulsionar, de dar a mão, sabe? De dar, assim, aquele entusiasmo e de acreditar. Porque também passa muito por isso. E essa perspectiva que você trouxe de que as escolhas, elas ainda passam muito pela posição masculina no banco, e é uma verdade também, mas eu acho que a gente já está com aquela história do caminho aberto para a estrada ser diferente. E assim, conta com a gente, conta com as pessoas que estão à frente da liderança do banco, para que esse legado seja nosso e que amanhã a gente não precise diferenciar líderes de homens e de mulheres, que sejamos apenas líderes, que líderes não precisam ter gênero, seremos apenas líderes. Esse é o meu sonho, sabe, que o Banco do Brasil alcance isso, e vamos alcançar, porque já é bom de meta, tenho certeza disso.
Ô, Dai, obrigado. Assim, eu não lembrava, tá? Não lembrava. E fico mais feliz ainda porque eu não lembrava. Porque foi algo espontâneo, verdadeiro, que faz parte. Então, quando as coisas acontecem que a gente não lembra, é de fato porque elas foram faladas com um propósito mesmo verdadeiro, de coração, para as pessoas naquele momento. Então, muito, muito, muito obrigado por você lembrar essa história, tá? Eu lembro do evento Sinergia. Lembro, quando você começou a contar, eu lembrei. Foi a primeira vez que eu te conheci. Foi quando eu conheci você lá. E fico muito feliz por você me trazer essa história. Eu fico muito feliz porque isso às vezes é bom, sabe, a gente ouvir isso, porque às vezes quando a gente está na posição de diretor e no momento em que a gente está fazendo toda essa transformação e essa revolução, pode parecer que eu estou falando isso agora, né? E é bom quando você traz isso, porque aí eu recordo e falo assim, caramba, que bom, porque eu vivi isso lá atrás. Eu tive essa oportunidade de viver e ver você hoje como gerente geral. Em algum momento você então foi, né? E aí Exato. você me fez lembrar uma frase da Susan Davis, né? Que ela fala que a coragem não é a ausência de medo, a coragem é o medo caminhando. É você andar e vai, é o que o Caio falou agora há pouco. Vai com medo mesmo. Vai que as coisas se ajeitam. Obrigado, Dai. Obrigada também. Lindo testemunho, Dai. Lembrou da Carmen também, que falou agora há pouco, antes da gente começar a live, sobre essa nomeação dela. Foi bem interessante. Inclusive, Carmen, se estiver por aí e quiser se pronunciar também, fica à vontade. Agora, Cailson, como eu prometi, voltando a palavra aqui para você, e eu queria saber, Cailson, como a cultura regional aqui tem um peso muito forte na forma como as pessoas se relacionam e se projetam profissionalmente. Quais desafios e aprendizados você tem observado na jornada das mulheres que buscam crescer nas agências, principalmente aqui, né, da Superintendência Nordeste 2? Tá sem áudio. Vamos lá, Fernandinha. Ó, pode repetir aí? Vamos lá, que eu acho que Pode a ser. pergunta é longa, hein? É longa, né? Vamos lá. A cultura regional, ela tem um peso muito forte na forma como as pessoas se relacionam e se projetam profissionalmente. Quais os desafios e aprendizados você tem observado na jornada das mulheres que buscam crescer nas agências e na Superintendência Nordeste 2? Fernanda, a cultura aqui na Nordeste 2, ela é muito rica, sabe? Diversa e profundamente enraizada em valores comunitários, familiares e até religiosos, tá? Essa força cultural, ela molda não apenas os comportamentos sociais, mas também as ambições profissionais das mulheres que atuam nas agências e também nas superintendências, né? Um dos grandes desafios que eu tenho observado aqui, Fernanda, é o enfrentamento das crenças, né? Ainda limitantes, que por vezes são internalizadas lá desde cedo, né? Como a ideia que determinados cargos ou funções não são naturais para as mulheres. Além disso, Fernanda, há uma questão estrutural. Muitas dessas mulheres vêm de contexto onde o acesso, por exemplo, à rede de apoio ainda é limitado, sabe? Isso exige delas assim um esforço redobrado para se desenvolverem profissionalmente, muitas vezes conciliando, né, múltiplas jornadas. E aqui eu sei que muita gente vai se identificar quando eu falo aqui em múltiplas jornadas, né? Tivemos até o exemplo da colega que trouxe aí ainda há pouco, né? A preocupação com os filhos, com a casa, né? E isso também, né, enfrentando julgamentos sociais por suas escolhas, né? Mas é justamente, Fernando, nesse cenário que surgem os aprendizados mais inspiradores, como a gente tem visto aqui. Eu tenho visto, Fernando, por exemplo, mulheres que transformam a vulnerabilidade em potência. E aí está o exemplo que o Camilo trouxe da nossa grande líder Cris, né? Que são líderes que lideram com empatia, com escuta ativa, inteligência emocional, características, Fernanda, que têm mostrado, assim, se mostrado, né, essenciais para a sustentabilidade dos resultados aqui da nossa unidade em Alagoas, né? Mas também do banco como um todo. Elas não apenas ocupam espaço, Fernandes, mas ressignificam o que é ser líder num contexto aqui no Nordeste. É isso que eu tenho observado.
Outro ponto, Fernanda, que merece destaque é a importância das redes de apoio. Né? Quando você tem uma rede de apoio fortalecida, isso é muito bom. Quando a gente cria um ambiente seguro, onde elas podem compartilhar experiências, né? Aprender umas com as outras, se fortalecer. Nós temos um movimento muito forte aqui, né? Como é que é? É o Quinta Sem Lei, né, Cris? Né? O impacto é transformador. Depois tu contextualiza mais aí, Cris. Camilo vai querer saber. Né? Explica, Cris, explica. Tem muita gente que não Daqui a sabe aqui pouco ainda, né, a Cris Cailson? explica, né? Mas o movimento liderança feminina, por exemplo, aqui na Nordeste 2, é uma prática disso, né? Além de ter sido um espaço de escuta, troca, protagonismo, onde mulheres se reconhecem como agentes de mudança. E por fim, Fernanda, eu acredito que o maior aprendizado é que o crescimento profissional das mulheres aqui na Nordeste 2 não é apenas uma questão de oportunidade, mas também de reconhecimento da potência que elas carregam, e cabe a nós, como líderes, garantir que essa potência seja valorizada, estimulada e celebrada a todo momento. É isso, minha amiga. Perfeito, Cailson. Eu me identifiquei aí em diversos papéis que você citou. Cortei, Camilo. Pode falar. Não, sem problema, porque o Caio falou uma coisa aí que me lembrou uma coisa, assim, ó, e aí eu queria, é uma provocação para a gente pensar, numa das coisas que o Caio falou. As mulheres não precisam de mentoria, mulheres precisam de patrocínio. Existe uma diferença grande sobre isso, tá? Mentoria é você dizer, não, vamos fazer uma conversa, patrocínio é você acreditar, ir lá e investir, vai lá, vai. Então, acho que isso é um ponto importante para a gente pensar. Estamos na hora de começar a sair das mentorias e ir para os patrocínios. Perfeito, Camilo. Cris, vai falar um pouquinho da Quinta Sem Lei? Ai, meu Deus. Não, assim. Diz que nem só de trabalho vive o homem, né? Quebrando os protocolos. Diz que nem só de trabalho vive o homem, né? Ou a mulher. E aí a gente, um dia aí, uma noite aí, um dia aí a gente juntou, disse, vamos sair para. Quem bebe, bebe, quem come, come, né? Quem gosta de cantar, canta. E aí a gente reúne aí 5, 6, 7, 8, 10, dependendo da disponibilidade. E uma quinta no mês a gente vai para um restaurante, para um barzinho, para uma bodega, escutar música, ser back vocal, né? Quando a gente vai ali no terraço aí em Pajuçara, a gente é back vocal, né? A gente cantou cantando e a gente complementando. E aí uns bebem, outros conversam, e aí impressionante que não aparece assunto de trabalho, sabe? Eu acho que o mais legal é isso, a gente conversa de tudo que vocês imaginarem. Mas aí a questão do trabalho, ela acaba ficando e a gente passa, damos boas risadas, desobstruímos o fígado, e aí a gente meio que já estabeleceu isso aí. Todo mês a gente escolhe um lugar para conhecer, né, quando a gente não conhece, e para poder aí conversar e jogar, conversar fora, conversar sério, conversar fiado, o, pode tudo. E alguns cantam também, né? Vai lá e pede uma palhinha, canta lá no palco também. Quando é sertanejo, a Bárbara aí da Centenário, ela não tem jeito, ela vai dar a palhinha dela, ela canta sempre. E aí é uma forma da gente interagir, da gente integrar mais e da gente viver, né? Da gente aproveitar. É isso aí. A Fernanda Érica já disse aqui que Quinta Sem Lei é um marco histórico da Nordeste 2. Ronaldo Paranhos, tudo bem, meu amigo? Saudades de você. Tem, Olá, tem amigo. muitas mulheres aqui que passaram por suas equipes. Verdade. Ronaldo, você que está à frente de uma unidade e lida diariamente com equipes diversas, como líder homem, pode ser agente ativo na criação de ambientes mais justos e de oportunidades reais para as mulheres no banco. Então, grande pergunta, tá, Fernanda? Eu acho que eu tenho dito aí nas minhas rodadas que acho que a gente vai dar um grande salto evolutivo quando a gente entender que esse movimento de liderança feminina, ele tem que deixar de ser visto como um movimento delas, né, para ser um movimento nosso. E a gente tem que deixar de ser espectador e passar de fato a apoiar de verdade, ser aliado ativo, né? E aí eu falo enquanto gerente geral que estou no escritório exclusivo, mas que passei por muitas agências. A liderança feminina ela nasce, né, desde o começo da carreira, dela perceber um apoio real, né? E muita gente fala, né, e eu converso com muita gente, que a liderança feminina e a equidade de gênero é um jogo de soma zero.
Ou seja, para as mulheres ganharem, os homens têm que perder, e é justamente o contrário. Eu queria sugerir para vocês, e aí o Camilo, depois da aula do Camilo, é complicado falar mais alguma coisa que ele falou aí, né? Mas eu queria sugerir para vocês, eu estou participando também do programa de formação do Liderança Feminina, que é para todo mundo, né? Que eu participo também. E eles sugeriram um livro, gente, que chama A Lacuna de Autoridade. E esse livro fala exatamente isso, desses viés inconscientes que a gente no dia a dia das agências, e eu acho que os gerentes gerais, homens e mulheres aqui, têm um papel fundamental da gente inspirar as pessoas a tentarem, a correrem atrás. E que bacana, eu olho para esse grupamento aqui. Trabalhei com muitas mulheres que hoje são gerentes gerais, né? E me dá muito orgulho de ser par delas agora, né? Então, eu acho que o líder ele tem que sair um pouquinho de ser espectador, né, e passar a ser realmente um agente ativo dessa construção de uma sociedade mais justa, né? E se as mulheres avançam, toda a sociedade avança. É isso aí, Ronaldo. Todo mundo avança junto, né? Homens e mulheres juntos, em união. Pessoal, o chat aqui tá bombando. Tá muito Fernanda, bom, tá muitas demais. interações. Fernanda, eu gostaria de ler um comentário da Denise, nossa colega, Tudo bem, né, aí Édia. de Alagoas. Essa é a minha primeira participação na live de liderança feminina. A fala do Camilo só me deixou mais orgulhosa de fazer parte do bebê. Assumi minha primeira liderança e me sinto acolhida, como se todos caminhassem de mãos dadas. Também eu me sentia incapaz, mas graças a muitas motivações dos colegas, eu resolvi assumir e deixar a insegurança de lado. Denise, você é uma vencedora. Parabéns, viu? Que lindo. Obrigada por compartilhar, Nied, a fala da Denise. Tem muitos, muitos comentários mesmo. Gostaria de saber se tem alguém que quer participar, levantando aqui a mão, interagindo aqui com os nossos convidados, ou eu posso passar aqui para a próxima rodada de perguntas. Vamos para a próxima rodada, porque o tempo está bem avançado. A gente não vai conseguir fazer todas as perguntas que eu gostaria, mas a gente vai aproveitar cada segundo enquanto vocês ainda estão por aqui. Diretor Camilo, o Banco do Brasil tem avançado significativamente nas agendas de diversidade e inclusão, reconhecendo que equipes diversas são mais inovadoras e eficazes. Na sua visão de gestão, como fortalecer uma cultura inclusiva que potencialize os resultados e reforce o foco estratégico da instituição? Muito bom. Vou fazer o seguinte, vou ajudar você na condução das perguntas e vou Ai, ai, tentar simplificar um pouquinho, tá? tá Porque bom. a gente poderia explorar bastante. Então, assim, ó, primeira coisa, eu acho que eu até falei talvez um pouco sobre isso. Primeiro ponto, olhando para eles, por elas, nesse viés de atuação, entendendo a importância desse momento em que homens decidem, em sua grande maioria, e homens tomam decisões. Primeiro, papel dos homens. E aí eu vou falar algumas coisas que eu anotei aqui sobre pontos que eu não podia esquecer de trazer. Eles têm que sair de espectadores para aliados. Eu fico muito feliz quando eu entro numa live de liderança feminina e vejo homens conectados. Porque quando você tem o ato de vir para a live, você passa a ser um aliado. Quando você sabe que teve a live, você patrocina, você fala, tudo vai ter uma live legal, vamos lá, mas você não participa, você ainda está na figura de espectador, tá? Então, esse é um ponto. E se a gente fosse falar, né, que equidade, que é o que a gente tem discutido, um dos pontos que a gente tem discutido quando a gente fala da liderança feminina, ele não se constrói apenas com boas intenções, mas com ações, e aí eu citei algumas das que nós fizemos quando a gente falou sobre a liderança feminina no programa de superintendentes regionais. Pontos para os homens. É importante dar voz. E dar voz para falar coisas que são necessárias serem ditas. Aí eu vou dar um exemplo bem, talvez vocês se vejam nesse exemplo, né? Comecei ali como líder a organizar evento, né? Aí tem a reunião,
Depois da reunião tem um happy hour. Aí, que é a primeira coisa que as pessoas pensam? Vamos sair do happy hour, vamos sair da reunião e vamos pro happy hour. Tá. Mulheres, é bom isso? Sair da reunião e ir direto pro happy hour? É não. É não, porque às vezes tem que fazer o retoque da maquiagem, tem que trocar de roupa, porque às vezes o homem veste uma roupa e passa 3 dias com a mesma roupa, né? Gente, tem que ter esse olhar. E aí eu comecei a ter nas minhas equipes, as mulheres falaram assim, Camilo, não, vamos fazer assim, a gente encerra a reunião tal horário e a gente começa o happy hour tal horário depois, porque aí dá tempo da gente ir lá, tomar um banho, secar o cabelo, organizar, botar uma maquiagem. Gente, isso faz parte de se sentir bem. Porque aí um dia eu perguntei assim, mas por quê? Por que que é importante ir lá, tomar um banho, secar o cabelo? Porque eu vou me sentir melhor na festa. Talvez eu chegue na festa direto e não me sinta tão bem. Então, quando que eu iria conseguir entender isso se eu não desse voz para que essas mulheres pudessem me falar isso? E que eu não entendesse o quanto que isso é importante. E eu, nesse caso aqui, estou trazendo, é importante dar crédito para essas mulheres. Eu poderia citar várias, né? Tem até algumas aqui nessa vídeo aqui, tá? Que falaram isso. Como já falei, patrocinar. É muito importante que patrocine. E quando a gente fala do patrocinar aqui é sair da mentoria e ir para o patrocínio. Corrigir vieses na hora, Fernanda. Isso é um ponto importante. É difícil, tá? A gente precisa criar essa cultura. Muitas vezes você está numa reunião, alguém fala uma coisa e você pensa que eu preciso e você deixa passar, acabou. Perdeu a oportunidade. Viés a gente tem que corrigir na hora. Isso eu estou falando para líderes, homens que lideram, tá? Homens, precisa ficar atento. Mas para corrigir viés, precisa, obviamente, também entender que aquele viés é um viés inconsciente que não ajuda. E é preciso rever os processos, ter processos transparentes. E aí vai muito ao encontro da pergunta que você fez. Rever processos, a gente percebeu que à medida que nós começamos a avançar na liderança feminina, a gente percebia que havia uma disparidade e um desequilíbrio na concorrência do tal. E aí a DIPS também, num trabalho espetacular da diretoria de pessoas, juntamente com a área de SG, que tem acompanhado muito esse tema, começaram a construir o novo tal. O novo tal que traz uma expectativa mais ampla, que você consegue ter uma oportunidade de mais mulheres concorrerem, de mais mulheres se posicionarem, de você perceber mais mulheres participando das concorrências e automaticamente você começar a enxergar essas oportunidades e dar tempo para que as pessoas enxerguem oportunidades também. Então tem uma coisa, né? Eu vou até dar um spoiler para vocês aqui, que eu tenho conversado muito com os times, né? Que é uma busca que eu quero, e assim, eu nunca gosto de nada em que a gente vai lá e determina, sabe, Fernando? Diz assim, não, a partir de agora vai ser assim, porque eu acho que o processo de cultura é muito difícil quando você impõe. Eu gosto do processo de cultura construído em conjunto. E uma das coisas que a gente tem conversado muito aqui no comitê é que a gente precisa dar um pouco mais tempo para que as oportunidades fiquem abertas. E sensibilizar os líderes, eu tenho conversado isso com os times aqui, para que a gente não tenha muito aquele sentimento da vaga abriu hoje, amanhã já tem alguém nomeado na vaga, sabe? Parece que, tipo assim, já tem alguém esperando a vaga abrir, já tem alguém, cara. Se alguém quisesse ter visto a vaga e concorrido, e se tem uma mulher que precisou ou que quis pensar mais um dia, porque ela precisava de uma resposta da rede de apoio, ou ela precisava ter segurança, e ela não teve essa oportunidade, porque essa oportunidade abriu e fechou. Sabe? Então, são algumas coisas que eu acho que conversam. Desde o tempo em que você proporciona essa nomeação, desde as oportunidades que você constrói. E aí eu posso te falar que, né, que também, por isso que eu me senti muito à vontade aqui para falar um pouquinho nessa live,
é que na posição dos homens, o aliado ele não fala por ela, ele ajuda para que ela seja ouvida. Então é importante separar isso, né? Então a gente tem muito cuidado no espaço de fala e dar a oportunidade para que as mulheres tragam o que é necessário para que a gente tenha de fato um ambiente diverso, um ambiente equânime e que a gente tenha a participação da liderança feminina, tá? Tá no mudo, Eu Fernanda. estava aqui agradecendo a Camilo, depois eu vi que estava no mudo. Muito esclarecedor, Camilo. E eu vou voltar agora a palavra para o Ronaldo. Ronaldo, Oi. Ficou mudo de novo, Fernandinha. gente, a live que está contra mim está fechando sozinho o microfone, mas agora eu estou de olho nele. Ronaldo, você mencionou em outras ocasiões o valor aí da confiança, da parceria nas equipes. Com relação, como essa relação de confiança pode se tornar também uma ferramenta para fortalecer o protagonismo das mulheres? Eu acho que depois da aula do Camilo eu não vou conseguir pensar em outra coisa. Aí eu pensando como é que eu Meu, posso traduzir isso em coisa prática aqui, tá? ele É, dá um mas show, assim, né? eu Perfeito, queria bem fazer. completo. Deixa eu só quebrar um pouquinho. Me permita, Fernanda. Eu acho que em relação à confiança, acho que confiança é um adubo, né? Como falam, né? Que a gente tem regando ali, depois vai vir uma árvore. Eu acho que é isso da gente acreditar muito. E a gente tem muitos viés inconscientes, às vezes acha que não é. E é importante esse, como diz a Cris, o letramento também sobre isso, né? A gente estudar bastante. Agora, me permita fazer uma observação sobre, e as pessoas gostam de histórias aqui, né? 20 anos de banco e durante 15 a minha esposa me apoiou nas minhas andanças aí, né? E durante um tempo ela teve que parar o doutorado dela, parar o mestrado para cuidar do nosso filho. E eu lá rodando e fui para Super, fui para não sei onde, mudei de cidade e ela rodando. E aí, em algum momento, eu percebi ela triste, porque ela não estava conseguindo concluir o doutorado, que era o sonho da vida dela. E aí, ano passado, 2023, assim, eu falei, qual é o seu sonho? Ela quero concluir o doutorado. Onde é que tem? Na UNB. A gente estava em Alagoas, a gente estava em Sergipe, Alagoas, na realidade, ainda. E a gente passou um ano viajando todo final de semana para ela concluir a parte do doutorado. Depois, ela disse assim, a parte final é em Portugal. E aí eu falo, então é importante para você. E eu fico com ele, vai. E hoje ela está em Portugal, terminando lá até fevereiro do doutorado. E esse apoio tem que ser real, não pode ser um apoio apenas dentro do banco. Ou você de fato apoia a causa feminina, apoia que as mulheres têm que ter espaço, ou você não apoia. Porque aí a gente fica só fazendo, faz de conta de que. Então, assim, eu quero reforçar essa energia para a gente entender que isso aqui não é do Banco do Brasil, isso aqui é a sociedade se organizando para ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, tá? E assim, tem que ser real. E eu trago um exemplo porque eu tenho muito orgulho, né, de ver minha esposa lá evoluindo, né, profissionalmente, porque ela fez com que eu tivesse como gerente geral nível A por conta dela. E agora eu preciso devolver isso. É o mínimo que eu posso fazer. Então é só para trazer esse exemplo. Isso é confiar no processo e confiar no que a gente está fazendo correto aqui. Então, estar aqui como gerente geral, dando esse discurso, é para que a gente possa ampliar ainda mais esse movimento. Tá? O Ronaldo, obrigada. E nos mostrou que não é só aqui, né? É na sociedade como um todo. Nós temos algumas mãos aqui levantadas. Andréa, Consegui. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? estamos. Eu só não vou conseguir a câmera, porque acho que meu celular aqui, eu não sei muito mexer muito. Não. Mas eu sou Andréa Bastos, eu trabalho na Siqueira Campos, em Aracaju. Oi, E eu André. queria. Tudo bem, Cris? Eu queria falar, assim, dar meu depoimento, né? É rapidinho. Em primeiro lugar, tendo a sorte de conhecer o diretor Camilo, que eu sempre ouvia falar, mas até a liderança feminina nisso me agrada muito, porque a gente consegue ficar mais perto de quem era tão longe da gente, né? Diretor, e superintendente, e por aí vai. Eu falando como escriturária que sou, né? Mas eu queria dar um depoimento em relação a Ronaldo, que eu tive a oportunidade, recentemente, de participar de uma entrevista para uma vaga na agência que ele é gerente geral, e eu fiquei muito feliz com como ele procedeu na entrevista comigo, pelo menos. E assim, o que ele falou aí da esposa, como ele enxerga o feminino no banco, é esse olhar mesmo. Não é demagogia dele, não. Ronaldo é assim.
Então, ele me falou assim, Andréa, eu já sei que você vende, mas quem é você? Quem é você? Então, isso me deixou, assim, muito feliz, porque ele não queria saber de André funcionário, ele queria saber de André mulher, de André mãe, de André gente, de André pessoa humana. Então, assim, Ronaldo, por mais que eu não tivesse sido escolhida para a vaga, e depois ele ter entrado em contato e falado assim, não desista, não desista, não é agora, mas pode ser depois. Continue fazendo seu trabalho, estudando, se aprimorando. Então, é isso, eu concordo com o nosso diretor Camilo. Eu acho que a gente não pode ter medo, tem que ir mesmo, mesmo com medo, mesmo que um dia a oportunidade chega. E eu tenho uma fala que eu ouvi há muito tempo atrás de um conhecido meu, que é assim, a oportunidade é um cavalo que só tem franja, não tem rabo. Se não agarrar na franja, ele passa, não tem rabo, você não vai. Então, assim, eu procuro sempre pegar na franja do cavalo da oportunidade mesmo que for para fazer uma entrevista, mesmo que eu não seja selecionada, mas eu estou ali porque eu quero agregar cada vez mais no banco, ou como escriturária, ou como o que a oportunidade tiver para eu crescer nesse banco. Então, Olha, assim, bacana. foi uma oportunidade que eu tenho de falar para o direito, diante do diretor da gente, né? O quanto que essa equipe, que aqui em Sergipe, está tão mudado esse olhar em relação às mulheres. Estou muito orgulhosa do banco agora. Não só as mulheres, como os homossexuais, os negros e por aí vai, toda essa área que é mais vulnerável. Muito obrigada mesmo. E a Cris, eu não posso nem falar, né, que eu sou fã número 1 dela. Muito obrigada mesmo. Deixa eu só falar uma coisa interessante de Andréa. Andréa, eu perguntei à gestora. Agora eu apareci, sou eu. Andréa, eu perguntei à gestora anterior dela assim, fala o nome de bate-pronto, assim, que eu quero fazer uma entrevista. E ela falou assim, Andréa, sabe, não deixou nem 2 segundos, assim, então parabéns, Andréa. Você não deve nada a ninguém, você tá sempre dando show, e parabéns, tá? Obrigada. Obrigada. Nossa, Fernanda, é muita emoção nessa live. Olha, caramba. Eu gostaria de ler um comentário da Ivina, do Rio de Janeiro. Participo do programa de liderança feminina e gostaria de ressaltar o quão inspiradora e nos enche de orgulho ver essas lideranças nordestinas da nossa empresa e com lindas ações como essas lives. Dá para sentir de longe essa essência que transborda. Obrigada, Ivina, e realmente é muita emoção, viu? Fernandinha? Ai, 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 é emoção mesmo. A Marcela também colocou aqui, haja coração, realmente, haja coração. Essa live está sendo nota 10. E tem mais uma amiga nossa aqui, Lívia Carvalho, que levantou a mão. Lívia, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, né? Você esteve conosco na live anterior, Lívia. Não posso perder, né? Estão me ouvindo todos? Estamos. Não posso perder. A Cristiane me impactou muito, né, na última fala dela. Ela realmente me deu um gás para os dias seguintes que eu ia, os desafios que eu teria nos dias seguintes. Eu até comentei com algumas pessoas, umas frases que ela falou, eu reproduzi, copiei, eu vi depois de novo a live, copiei, reproduzi. Então, realmente, foram falas que, além de me alimentarem profissionalmente, me alimentaram na vida. O Camilo eu sigo no Instagram, né? Então adoro quando ele recita as músicas, adorei que ele recitou o Cazuza, mas eu queria falar para o Ronaldo o quanto é importante, né? O quanto é importante a gente ver um líder, né? Que de fato, né? Ele vive o que ele fala, né? Ou seja, né? Você fez o que o Cazuza falou, né? Você está agindo, né? Exatamente conforme o que você fala, né? Então isso é muito importante para nós que somos mulheres, porque muitas vezes a gente tem um discurso vazio, né? A gente tem aquele discurso, apoiar as mulheres, mas a gente não vê aquilo na prática, porque nós somos pessoas que convivemos com pessoas e trabalhamos com pessoas. Então as pessoas não se escondem, a gente conhece as pessoas do dia a dia. A gente vê como uma pessoa reage num atendimento a um idoso, a uma mulher. Então, assim, vem com um discurso e no dia a dia tem uma outra prática, né? E assim, eu acho que quando o Cailson falou, acho que o Totoni também falou dos vieses inconscientes, eu achei tão incrível quando eu estudei isso no curso, né, do Banco, Diversidade, Equidade e Inclusão, porque eu acho que realmente amplia nossos horizontes, sabe? Você começa a refletir, a se questionar,
a evitar preconceitos, a evitar criar etiquetas para as pessoas. E assim, hoje em dia eu vejo muitas etiquetas com relação a etarismo no banco. E eu já trabalhei com muitos colegas 60 a mais que eram espetaculares no trabalho. Espetaculares mesmo, sabe? E assim, e é muito importante a gente estar reforçando isso. Eu não sei como é que está essa questão, né, da gente ser um divulgador do curso, da gente estar ampliando esse curso para os colegas, porque eu realmente acho que ele faz parte de um projeto de revolução no Banco do Brasil. E eu só tenho a agradecer, né? Estou aqui do Rio, né? Foi um dia atípico no Rio hoje, né? Um dia diferenciado, né? Um dia de desafios, né? De trabalhar com uma questão de violência urbana, mas estamos todos bem, graças a Deus, né? A gente cada dia mais vê que a empresa se preocupa com pessoas, né? E isso é muito importante, né? Somos pessoas trabalhando para pessoas e cuidando de pessoas, cuidando do que é importante. E eu agradeço a oportunidade, né, de estar participando aqui com vocês. Muito obrigada e parabéns, Ronaldo, tá? Obrigado, Acho que a sua Lívia. esposa deve estar muito feliz. Sofrendo com a distância, chorando todo dia, mas passa já. Né? Ah, mas vai passar. Obrigada, Fernanda, pela Nada. oportunidade, tá? De nada, Lívia. Nós que Fernandinha, agradecemos. Tem um monte de tem, gente aqui com a mão pode mais levantada. uma? Pode sim, Niedia. Olha lá, Rafaela. Camilo, sempre muito preciso em sua fala sobre as vagas e o processo de seleção ser ainda mais acolhedor. Eu complemento sobre a necessidade que temos de um feedback pós-seleção, para que a síndrome da impostora não nos consuma e desestimule. Parabéns a todos pela live e obrigada pelo espaço. Obrigada, Rafaela. Obrigada, Rafaela. E agora eu vou passar a palavra para a Daniele Teles, em seguida para o Dário. Seja muito bem-vinda, Daniele. Oi, boa noite. Eu quero cumprimentar as meninas que eu conheço, né? Cris, Fernanda, Nédia, e falar de Ronaldo e também de Cris. Cris, que eu conheço há alguns anos, eu acho que 10, 12, sei lá, mais ou menos isso. Ela sempre foi uma mulher inspiradora, né? Aquela pessoa que é altiva, verdadeira e nunca perdeu o olhar, que eu acho que é isso que o banco está valorizando muito mais agora. E esse olhar é enxergar, é realmente ver a pessoa. Porque é muito fácil você ditar as regras e seguir as regras. Somos únicos, cada um é cada um. E se você não enxerga a pessoa enquanto pessoa, fica difícil você enquadrar a pessoa em regras. É difícil para uma mulher seguir uma liderança porque a gente tem inúmeras coisas, né? Nós temos várias funções. Somos mãe, dona de casa, esposa e profissional. E fazer essas escolhas sem culpa, a gente precisa de um apoio absurdo, de uma rede de apoio grande, que não é só familiar, mas a gente precisa de uma rede de apoio na empresa. A gente precisa de ser vista. Foi isso que eu disse quando teve a apresentação de liderança aqui em Aracaju, que eu pedi para falar, eu disse, eu me sinto vista agora. Parece que agora eu faço parte. Agora as pessoas me veem. E eu estou hoje com um líder que me enxerga, que me vê, que me chama para conversar, que sabe quem eu sou, sabe os meus desafios, sabe que pode contar comigo no escritório, que pode contar comigo na empresa, mas que também sabe do outro lado, sabe da mãe, sabe da mulher, sabe que a gente precisa ter tudo isso e estar tudo em conjunto, agregado, para que a gente se sinta feliz e poder produzir mais, se sinta capaz. E às vezes, quando a gente tem medo de assumir algo, é justamente isso. É o medo de dizer, meu Deus, será que eu estou escolhendo certo?
será que eu estou deixando o meu filho e focando na minha carreira? Será que é isso que tem que ser? Às vezes a gente sabe que a gente é competente o suficiente, que a gente sabe como deve fazer, o que fazer, a gente sabe que a gente produz, mas é sobre escolhas. E quando a gente tem apoio de todo mundo, quando eu falo todo mundo ao redor, essas escolhas são feitas mais seguras, sem culpa. E eu quero agradecer a Ronaldo, agradecer a Cris, Niedja, que é um amor, que acolhe sempre. Eu sou muito agraciada por isso. E tem uma coisa que eu sempre digo a Ronaldo: ele é diferenciado, porque ele realmente pensa fora da caixa. Ele consegue pensar lá na frente. Ele consegue enxergar que se você estiver bem aqui, você produz mais, você vai estar mais feliz, você vai conseguir mais coisas e todo mundo vai ganhar. Eu acho que o pensamento da empresa é crescer, é seguir, fazer por onde. E a gente só consegue isso se a gente enxergar as pessoas enquanto pessoas, não só enquanto matrícula, né? Não sou um número. Eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa, eu sou uma mãe, eu sou uma dona de casa. Então, eu sou uma profissional. É sobre isso. E eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa maravilhosa de falas femininas, de liderança feminina, de enxergar, de nos escutar, de nos acolher e agradecer sempre. Obrigada, chefe. Obrigada, chefa maravilhosa, que Cris é uma pessoa que mora no meu coração. Eu só tenho a agradecer mesmo. Eu só fazer um comentário, Dani. Hoje eu sou liderada por duas mulheres, né? Que é a Solange e a Cris, né? E por isso que eu falo tão importante a função do gerente geral, porque assim, Cris e Sol me deixam forte para poder pensar nisso, porque se não houvesse o apoio e as induções que elas trazem para mim, eu não conseguiria dar esse apoio que Dani precisa e que outros colegas precisam. Então, assim, você vê como é importante, a liderança já está dizendo o que é para fazer, e enquanto a gente aqui, que a gente ainda está numa base da pirâmide, é um gerente geral, mas assim, se a gente não conseguir traduzir isso que ela está falando numa ação, ele fica vazio, né? Então, assim, eu tento ajudar, mas, obviamente, somente se Cris e Sol, elas repetem todo dia a forma de pensar o banco. Então, por isso que é importante tá junto, né? Senão a gente fica sozinho. Então, só para dizer para você, Dani, que tudo o que a gente faz por você, pelas suas lutas, é um trabalho muito coletivo, né? Tanto da regional quanto da estadual, tá? Nied, você quer ler mais algum comentário antes de passar para Dani? Muito obrigada, Ronaldo, muito obrigada também. Nied, você quer ler algum comentário Não, antes de passar não, para o Fernanda, Dário? vamos ouvir o Dário, né? Vamos ouvir o Isso, Dário, sempre presente em todas as nossas lives, né? isso. Dário, boa E noite. só um aviso, Dário, a gente vai encerrar as inscrições de fala, porque nós já avançamos além do que a gente tinha programado aqui do horário, então vamos fechar esse ciclo aí com a fala do Dário e depois a gente volta para os nossos convidados. Muito bem-vindo, Fernanda, Dário. Oi. Valdenice levantou as mãos 3 vezes já, então encerra com ela e Perdão, eu não vi. fica, fica melhor. Fica, perdão, Valdenice, eu não tinha visto. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui nessa live. Eu sou o Dario Mendes, atualmente trabalho na Fundação Banco do Brasil. Faço parte da liderança feminina faz 5 anos. Sou um dos bandeirantes, um dos poucos infiltrados na liderança feminina. Fui extremamente questionado o que o homem fazia no meio das lideranças femininas. E esses 5 anos me deram uma lição, um aprendizado muito interessante. Desculpas. Nós, como homens, temos muitas desculpas. O ser humano gosta de se desculpar, de arranjar uma desculpa, né? Existe aquela desculpa do local de fala. Ah, não tenho local de fala, então não vou ajudar, não vou me intrometer, não vou opinar, não vou ajudar porque eu não sou mulher. Só que isso é uma forma de se isentar. Mas o que é proposto aqui pelas pessoas que falaram anterior a mim, não é a questão
de você, antes de tudo, aliados. Eu vou para ser mais sucinto. O que o nosso banco, a nossa sociedade pede são aliados. Não é necessariamente aquela pessoa, homem defendendo homem, mulher defendendo mulher, flamenguista defendendo flamenguista, gay defendendo gay. Os aliados, porque os aliados vão multiplicar o respeito, vão defender a diversidade, vão defender a equidade e, acima de tudo, a conscientização. Quando a gente não pertence àquele grupo, mas é um aliado, chama a atenção. E eu acho que o nosso papel como homem, não, tenho certeza que o nosso papel como homem é multiplicar as oportunidades para que as mulheres tenham as mesmas chances que nós. Hoje também a minha gerente é mulher, extremamente capaz, uma grande líder. Adoro trabalhar com ela, ela é fera, ela é muito boa. Eu falo sempre para ela, olha, realmente é uma grande chance de aprender contigo. Então, o resumo é: sejamos aliados, não somente dentro do banco, mas na sociedade, com nossas amigas, com nossas irmãs, com nossas mães, com a nossa faxineira, com a ascensorista, com a secretária, aliados. E sempre aliados, pregando o respeito pelo outro. Porque o mundo não é feito, o quebra-cabeça não é feito de peças iguais. São peças diferentes que vão se complementar. Então, por isso que todos precisamos de todos. Não existe ninguém melhor do que ninguém. É só. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Dário, e sempre isso, aliados, aliança. Muito obrigada por sua presença sempre conosco também. Cris, eu não consigo ver daqui, é Valdelice, né? Isso, Fernanda. Valdenir? Alguém Valdenice. Valdenice, fique à vontade. Alguém, por favor, me ajuda a colocá-la no destaque também, que eu não consigo encontrar daqui. E seja muito bem-vinda. Obrigada. Todo mundo consegue me ouvir bem? Sim. Boa noite, boa noite. Todo mundo me conhece mais por Dena, tá? Esse nome Valdenice aí aparece, mas todo mundo me conhece mais por Dena. Eu até falei com você, Fernanda, no WhatsApp. Eu faço parte aqui também do movimento de liderança feminina na Super Nordeste 1, né? Que abrange aqui Rio Grande do Norte e a Paraíba. E aí, assim, já de antemão, assim, parabenizar especificamente por esse tema, sabe? Assim, a gente, na Nordeste 1, Daiane aí também faz parte do movimento, que falou agora há pouco, e nós estávamos exatamente nos reunindo para desenvolver e pensar em qual seria o nosso próximo passo, assim, porque a gente compreende que, graças a Deus, a gente hoje, quando fala de liderança feminina, a gente está num outro nível já do que a gente estava anos anteriores. Então, eu acho que Camilo foi muito feliz assim, quando traz que a gente precisa de mais ações do que afirmações. Acho que as afirmações são extremamente importantes, mas a gente, acho que a gente mudou de nível. Eu penso muito assim, que no banco a gente mudou de nível, e hoje, assim, acho que para a gente avançar nesse nosso compromisso, nessa estratégia que o banco se propôs na Agenda 30, né, de ter aí mais mulheres em cargos de liderança nos próximos anos, eu acho assim, que é essencial que a gente mude duas chavinhas, porque foi muito falado aqui com muita propriedade, de uma forma muito bonita, tanto por Ronaldo, quanto por Thaís, quanto por Camilo, e até por outros colegas que falaram. Acho que primeiro a gente tem que entender que, acho que hoje, graças a Deus, a gente está num momento em que as mulheres não precisam mais serem não só apoiadas. Acho que a gente precisa, sim, dessa rede de apoio, a gente precisa, sim, entender que as dores são comuns a todas que se propõem ao desafio, e até as que não se propõem a desafios de lideranças. Nós, mulheres, passamos pelas mesmas necessidades, mas eu acho que mais do que isso, numa estratégia até de incentivar outras mulheres
de que esse movimento de liderança chegue na base, de quem quer dar o primeiro passo. Eu vi a colega aí que é escriturária falando e achei muito, muito legal, porque eu acho que para que esse nosso movimento cresça e a gente atinja o nosso objetivo, a gente tem que começar da base. Assim, a gente precisa que as mulheres sintam-se encorajadas. E aí parte o outro ponto que eu acho que a gente precisa avançar muito, que é que os homens entendam o papel que tem nisso, porque assim a gente vê que nos níveis mais estratégicos do banco, isso não é mais um caso de discussão, não é uma opção. Esse é o caminho, já está claro para os níveis estratégicos do banco. O banco precisa evoluir nisso. Isso não é favor, isso é estratégico, isso é necessário, isso é indiscutível. Só que a gente, exatamente por ser uma máquina, uma empresa muito grande, e a gente mexer em vieses inconscientes, como foi falado, uma mudança cultural, a gente precisa atingir mais homens. Então, assim, acho que 2 pontos que foram falados, e por isso que eu queria dar muito parabéns assim, para esse tema, que eu acho que foi muito feliz. Assim, eu acho que a gente precisa chegar na base, trazendo, parando de falar tanto nas dores, que quando as mulheres enfrentam cargos de liderança, enfrentam dores, a gente tem, mas eu acho que a gente precisa falar também do outro contraponto, do quanto é bom a gente conseguir desempenhar nosso papel plenamente, a gente conseguir ser inteira, a gente conseguir ter um espaço de desempenhar todo o nosso potencial. Então, assim, a gente precisa falar do que é bom também na liderança feminina, porque tem muita coisa boa, e a gente precisa, tanto as mulheres se abrirem para entenderem que a gente não está lutando, e o homem também entender, a mulher não está lutando pelo espaço do homem, a gente só quer que realmente consiga ter a oportunidade de ocupar o espaço que tem para todo mundo. Então, assim, e que os homens, que todos os homens, em todos os níveis, não só nos mais estratégicos ou nos líderes que estão mais alinhados, que estão mais próximos dos níveis estratégicos, mas que aquele gerente de loja consiga enxergar numa escriturária que acabou de tomar posse as especificidades, as particularidades. Então, acho que a gente precisa dar mais voz a isso. Então, se eu posso trazer uma provocação, digamos assim, é que enquanto a liderança feminina e pessoas que estão apoiando esse movimento, que a gente consiga falar mais disso, que a gente consiga dar voz a esses 2 aspectos que eu entendo que é o caminho para que a gente evolua aí nesse processo, que a gente sabe que é um processo que ainda tem muitos degraus a percorrer, mas que com certeza já saiu de um lugar que a gente antes sofria tanto. Obrigada, Dena. E como você falou, é uma longa caminhada, nós já avançamos diversos passos, e mais um agora com esses homens aqui, eles por elas, no nosso primeiro bate-papo. E também conte comigo e com todo o comitê do Liderança Feminina Nordeste 2 para apoiar a liderança aí do seu estado também. Pode ter certeza que você pode contar conosco em todos os momentos. Eu sei que tem Pode ter algumas. certeza. Tem outras pessoas também que gostariam de falar, mas o nosso horário já avançou muito e a gente vai precisar encerrar. Mas antes disso, eu vou voltar a palavra para os nossos convidados, para eles deixarem aqui um conselho para as mulheres que estão aqui na live, uma mensagem. Então, nós podemos começar aí por nosso gerente-geral Ronaldo, depois a gente fala com o Caílson, a Cris, e a gente finaliza com o Camilo. Antes deles falarem, tem os recadinhos paroquiais. Eu vou pedir para não saírem da live até o final. É muito importante que a gente faça o registro fotográfico desse momento. E também, à medida que vocês forem saindo, vão deixando uma palavra ou uma frase do que representou esse momento para vocês. Uma frase curta ou uma palavra. Então, Ronaldo, gostaria de ouvir o seu recado final. Para fechar aqui, gente, eu estou gerente geral aqui. Eu não tenho procuração dos 5.000 gerentes gerais do Banco do Brasil, mas falo para vocês que falo em nome deles, tá? A gente está mudando essa cultura da empresa. E eu sou aqui uma representação de que a gente vai olhar cada vez mais, que a gente possa equilibrar melhor essa balança. A empresa já falou isso na sua estratégia corporativa, o nosso diretor Camilo fala isso, a nossa chefe Cris fala isso, minha chefe Sol fala isso, e agora os gerentes gerais também tem que fazer esse olhar
de olhar para cada colega, de ajudar, de apoiar, e de colocar as posições como devem ser, né, num espaço mais justo, mais equitativo aí para a nossa empresa. Então, contem com toda essa geração que a gente está aqui, a geração que assistiu, como diziam, né? Acho que a Ana Paula dizia, a geração que assistiu Caverna do Dragão, a geração que assistiu Caverna do Dragão, essa geração aí vai mudar esse mundo aí, vai mudar esse banco, tá? Conta com a gente. E tô aqui sempre, tá? Podem me chamar quando vocês precisarem. Fernandinha, Oi, boa noite. chefe. Eita, 20h30 já, vamos lá. Ó, obrigado mais uma vez. E assim, Fernanda, como mensagem final, assim, para mim, de novo, né, é algo muito inspirador por vários aspectos. As pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que as mulheres da minha vida que me moldaram, e o Camilo falou muito sobre o que a gente aprendeu e continua aprendendo. Eu tenho 4 mulheres na minha vida hoje, que estão muito próximas, são as pessoas mais próximas de mim, que é minha mãe, minha esposa e minhas 2 pequenas, todas mulheres, né, umas em formação, então o meu papel também aqui na prática é muito fundamental nesse momento. E tenho a oportunidade de aqui na nossa instituição, de trabalhar com uma líder fantástica, como a Cris, como citada aí por vários. E, pessoal, teve uma colega que falou muito da prática das coisas, né? A gente falar é uma coisa, né? Mas a prática é outra. E aí, a Cris também, e aqui falando especialmente aqui da Regional Alagoas, nesses 6 meses que a gente está aqui, Cris, só relembrando, nós tivemos 5 oportunidades, né, para a primeira investidura. Dessas 5 oportunidades, com certeza essas colegas estão aqui na live hoje, nós temos 4 gestoras, e isso, pessoal, é a prática não só da Regional Alagoas, mas a prática da nossa instituição hoje, e a gente precisa valorizar, a gente precisa apoiar, e a gente precisa entender que o verdadeiro líder é aquele que abre espaço para que novas líderes floresçam. E nós temos aqui, nesse exato momento, 17 flores e a gente trabalhando junto, de uma forma muito coesa, né? Voando, como o meu líder Camilo falou. Afinal, pessoal, não é sobre competir, é caminhar lado a lado. É isso. Obrigado, viu, Fernandinha? Eu que agradeço, Cailson. Que presente eu ganhei, hein? Rapaz, eu teve uma frase aqui que eu vi assim, olhando os comentários que falou assim, com esse sotaque tudo vira poesia, né? E eu vi também cada frase, cada fala é muito, muito, muito especial, tá? Assim, só gratidão, viu, Cris, a você, a Fernanda, a todo mundo que organizou esse momento muito especial, porque é muito bom, sabe? E assim, eu sei que não é fácil, né? Assim, a gente sabe de todas as concorrências das agendas, de tudo, mas é tão bom quando a gente consegue, né? E a gente tem que comemorar quando as coisas acontecem, né? E eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Então, muito, muito obrigado mesmo por vocês terem me proporcionado essa noite tão especial, esse dia tão especial. E aí eu queria, Fernanda, deixar assim algumas coisas que eu escrevi aqui. Primeiro é o seguinte: equidade não é sobre quem chega primeiro, é sobre garantir que todos consigam chegar. Então, acho que a gente tem que, sim, criar oportunidades. E as oportunidades, eu sempre falo muito que não é sobre tratar todos iguais, é tratar os diferentes de forma diferente. Então, a gente precisa, sim, ter processos que olhem para as realidades diferentes e deem a elas as mesmas oportunidades. Porque talento não tem gênero, tá? Então, esse é um ponto importante. E aí, para terminar, eu queria falar para todos os líderes que estão aqui. Algumas coisas são importantes. E assim, ó, gente, precisamos cuidar muito dos vieses. A gente escuta muitos vieses, muitos. E muitas vezes a gente nem percebe, nem percebe que nós, por vezes, temos situações em que a gente acaba direcionando muitas vezes as nossas falas para situações em que a gente reforça alguns vieses. Ou muitas vezes a gente traz um olhar para um capacitismo. Não vou falar sobre isso, mas eu quis deixar isso aqui para a gente pensar quais as palavras e quais as frases que eu estou colocando e quais os pesos que essas frases e essas palavras têm, tá? Eu estou falando isso aqui especialmente para os homens,
ok? Sejam eles líderes que lideram mulheres, sejam eles homens que são liderados por mulheres. Patrocine ao menos uma mulher. Eu vou ficar muito feliz, viu, Cailson? Pegando um pouquinho o que você falou, se daqui a um ano, de repente, a gente repete essa live e todo mundo que está aqui falou, eu patrocinei uma mulher e ela hoje está assim. Sejam mulheres patrocinando mulheres, homens patrocinando mulheres, para que a gente tenha efetivamente essas ações, tá? E queria dizer que liderar é abrir portas, liderar é estender a mão, liderar é lembrar que o nosso sucesso é coletivo. Então eu tenho certeza absoluta que essa live nossa aqui, ela vai, assim, crescer, ela vai florescer e ela vai prosperar. Porque tudo que a gente fez aqui foi para que a gente pudesse fazer com que todos crescessem, para que houvesse um crescimento coletivo. E para fechar, eu quero muito parabenizar o Cailson pelas palavras que ele trouxe, por todos os pontos que ele colocou, e agradecer também por essa oportunidade tão bacana de poder conhecer o Ronaldo, e parabenizar o Ronaldo também. Ronaldo, tem uma frase que eu carrego comigo, e eu queria que você guardasse ela no seu coração. Não são os nossos líderes que nos promovem, tá? São os nossos liderados. E o melhor feedback são aqueles das pessoas que nós lideramos e elas vêm aqui e falam espontaneamente tantas coisas que foram faladas para você. Então receba o que as pessoas falaram aqui para ti, tá? Porque não são os líderes que nos promovem, são os nossos liderados. São eles que, quando acreditam na gente, eles trabalham com a gente e todo mundo cresce. E a gente cresce junto. E é isso que faz a gente assumir novas posições. Porque quando os liderados acreditam, eles promovem o seu líder. Então, parabéns pela liderança que você tem exercido e parabéns pelos depoimentos que vieram aqui, tá bom? Obrigado. Gente, Vou tatuar, meu chefe. Tatuar essa frase. Pode tatuar, né? Opa, pode. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Cris. Passo para você, minha amiga. Oi, obrigada, Camilo. Eu queria ouvir a Vocês viram que eu Sol. quebrei o protocolo. Vocês perceberam que eu quebrei o protocolo, né, Fernanda? Percebi. Percebemos. Que bom. E foi proposital, porque eu acho que não seria nada elegante da minha parte encerrar essa live tendo a Cris junto com a gente aqui. Então, ela que tem que encerrar essa live, tá? Beleza. Eu queria ouvir a Sol também, que tá nessa jornada também com a gente, desde que chegou aí, e que está construindo junto e reforçando a liderança feminina aqui na Nordeste 2. Sol! Oi, Cris, boa noite, Camilo, meninos, meninas. Eu acho que assim, eu sou fruto desse processo e dessa jornada que o banco está vivendo, né? Sou fruto do movimento de liderança feminina, do programa que o Ronaldo também faz parte de ascensão, né? E que trouxe, quando eu comecei o programa, como o Camilo bem lembrou, eu ainda estava numa B, uma agência nível B. E se não tivesse esse olhar, já 10 anos como gerente geral, mas ainda estava no nível B. Então, assim, se não tivesse tido esse olhar, talvez não estivesse aqui, né? Então, assim, eu sou fruto efetivamente desse olhar. E quando a gente traz esse olhar, Camilo, de tudo que você fala em relação a ser um aliado do movimento de liderança feminina, a ser um patrocinador, quebrar os vieses inconscientes, a gente fala de esforço. Nenhum movimento, nada se constrói sem esforço. Então, assim, quando a gente perceber, assim, e quando a gente sentir que qual é o meu apoio, o que eu estou efetivamente fazendo pelo movimento de liderança feminina, aí vale uma reflexão. Eu estou fazendo algum esforço, isso está me custando algum esforço, porque se não estiver custando algum esforço, então você ainda não faz parte do movimento de liderança feminina, porque ele requer algum esforço, né? Então, assim, parabéns, muito obrigada. Acho que a gente sai daqui com muito mais bagagem, com muito mais vocabulário, muito mais reforçada, que a gente tem um time de liderança feminino forte, muito coeso, um movimento liderado, capitaneado aí pela Cris, não poderia ser diferente. E assim, eu sou baiana, né? Então também sou nordestina. Eu fico muito feliz, muito feliz quando eu vejo, sabe, um grupo assim forte e assim formado por pessoas
tão capazes e nordestinos, porque isso valida tanto o nosso discurso, valida tanto o nosso sotaque, nos deixa tão à vontade para ser quem somos, sabe? Assim, eu fico muito feliz mesmo de fazer parte desse movimento e fazer parte desse momento que o banco está vivendo e, assim, sendo parte da construção dessas novas mulheres, desse novo movimento e, assim, obrigada mesmo. Obrigada, Fernanda, pela condução, Cris, pela possibilidade, pela oportunidade de ouvir todos vocês. Obrigada, Sol. Tem uma poetisa aqui que levantou a mão e eu vou dar 3 segundos, 30 segundos da minha fala para ela. Fala, Leila. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Eu já tinha tirado a mãozinha, mas assim, eu não podia deixar esse momento passar, tá? Eu vou contar uma história recheada de verdade, de uma liderança feminina que tem muita capacidade. E é tão bonito de ver a mulherada se desenvolver, unindo firmeza e humanidade. E numa noite como essa, momento tão enriquecedor, muitos homens conosco, isso é tão acolhedor. Live cheia de fatos e dados, todos juntos e misturados, num propósito com amor. E é essa mistura linda que forma a nossa riqueza. Um banco tão diverso, cada líder com sua beleza. Não importa ser homem ou mulher, lute por o que você quer, juntos seremos fortaleza. E para encerrar o meu cordel, quero deixar minha mensagem. Seja sempre você, siga com medo e coragem. Eles andam juntos, vamos construindo um mundo e formando nova paisagem. Desculpe aí pegar assim, quebrar o protocolo, viu? Mas eu rabisquei aqui na hora da live e tinha que dizer para essa galera linda. Um beijo, Cris, te amo, viu? Minha chefinha de 2 meses. Foi chefinha foguete mesmo, né? E quando eu vi ela levantar a mão, eu sabia que ela tinha feito um cordel. E aí eu não poderia encerrar sem escutar esse cordel dela, tá? Gente, assim, ó, a proposta era a gente entrar e não falar nada, né? Porque a gente tinha três colegas que vinham trazer esse olhar e eu fiz eu segui direitinho, né? Falaram muita coisa, eu queria falar, mas eu me segurei porque eu acho que esse momento é importante para a gente escutá-lo, né? Para a gente fazer esse contraponto é fundamental no que nós estamos propondo, que é a gente ter todo mundo uníssono no mesmo propósito. Então, a gente tem que escutar o contraponto, escutar as vozes dos homens, né? E saber que, de novo, né, isso é uma aliança, né? Isso não é uma disputa, isso não é uma guerra, isso não é um campeonato, isso é uma aliança, e essa aliança ela vai se fortalecer cada vez mais com eventos como esse, com escuta, com a gente entendendo e acreditando que a empresa ela está fazendo a parte dela no sentido de trazer normativo, ações, afirmações. E aí cabe a gente agora cuidar da nossa parte, sabe? A parte de cuidar dos vieses, a parte de patrocinar uma mulher, a parte de praticar a escuta ativa em tudo que a gente fizer na liderança, a parte de apoiar, a parte de estar junto, sabe? Então, acho que ficou agora um caminhão de atribuições e de compromissos nossos para fortalecer cada vez mais o que a gente está fazendo ao longo aí desse período, tá? Então, meu líder Camilo, obrigada de coração, obrigada, Ronaldo, obrigada, Caílson, Fernandinha, pela organização, Sol, as meninas que não estão aqui, estão nos bastidores, mas que nos apoiam aí, a Lucinha, a Nilma, a Eveline, a Carlinha, que chegando agora para substituir a Niédia na organização, a Niédia que não vai nos deixar, né? Vai estar sempre nas lives. Então, gente, só gratidão. E dizer assim, ó, isso é a nossa vida, isso é a nossa jornada. E o que a gente está fazendo aqui faz parte da nossa jornada, para tornar ela mais diversa, para tornar ela mais equilibrada, para tornar ela mais justa e para tornar ela mais feliz. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui muito mais cheio, sabe? Trocamos muito e todo mundo saiu muito cheio. Esse é o meu sentimento. Obrigada de coração.
Com certeza, Cris. Encerramos este encontro com o coração cheio de aprendizado e esperança. Hoje ouvimos vozes que nos lembram que o avanço das mulheres não é um movimento isolado, mas uma construção coletiva feita de escuta, empatia e coragem compartilhada. Agradeço de forma especial a nossa superintendente Cris Albuquerque pela presença, pela escuta, pelo exemplo de liderança inclusiva, ao nosso diretor Camilo, a Cailson, Ronaldo, Sol, que mostraram, e todos que participaram aqui na live ativamente, que mostraram com suas falas que quando homens e mulheres atuam junto, o resultado é transformação. E a todos que acompanharam, obrigada por estar conosco nessa trilha, que essa conversa reverbere nos times de vocês, nas agências, nas lideranças, porque a equidade é isso. Um caminho que se constrói a muitas mãos. Seguimos juntos com propósito, sensibilidade e ação. E antes de ir embora, vamos tirar nossa foto. E lembrar de deixar aí a palavrinha mágica aí, o que representou esse momento aí para vocês no nosso chat. Eu peço ajuda aí na parte das fotos, gente. E a então, foto é Carlinha, é? Carlinha tira os Deixa eu participantes. aproveitar e pedir aqui. Deixa eu pedir para vocês também fazerem, as meninas da organização, os meninos aí, fazerem um print também, que depois a gente faz uma grande montagem, porque não vai aparecer todo mundo aqui, tá? Então, sorrisão todo mundo aí, hein? Peraí, mais um. Foi. Ufa, fiquei sem respirar. Ufa, respira. É isso. Pessoal, obrigada